Doutor Leandro, o que é o clareamento dental, doutor Leandro? Existe em obtermos aquele aspecto do dente quando ele sai da boca, porque até quando nós somos ainda, digamos, na fase de criança, né, que estamos trocando o dente ali, o dente tem uma coloração diferente. O dente, como é próprio chamado dente de leite, ele é até mais branco do que o próprio dente natural. Mas quando você faz o clareamento dentário, você recupera aquela originalidade da coloração que você tinha antes dos seus dentes. Certo. Doutor Leandro, e quais seriam os tipos de limpeza de dente? Existe a profilaxia. Essa profilaxia ela é realizada com uma escova do consultório, uma escova que a gente utiliza um motorzinho com uma pasta chamada pasta profilática, a qual ela promove uma abrasão, um desgaste, digamos assim, a mais, diferente daquele que é proporcionado pela escova comum que nós utilizamos na nossa casa. Essa profilaxia também, às vezes, também nós acrescentamos flúor. Existe uma outra limpeza através de um aparelho de ultrassom que é para remover tártaro, porque na profilaxia nós removemos somente a questão da placa dentária, né? Agora, quando você vai remover tártaro que está provocando ali uma inflamação da gengiva, às vezes tem até um sangramento, você já faz uma raspagem, que pode ser feita com umas curetas ou então com um aparelho mais moderno, que chama-se de ultrassom. Outra limpeza que nós temos também é usando o jato de bicarbonato, que tem que ser usado com cautela, porque esse bicarbonato é uma substância, como eu falei há pouco, muito abrasiva, que tem que ter todo o direcionamento profissional capacitado para poder realizar. E temos, por fim, o clareamento dental, o clareamento dentário, que não deixa de ser um tipo de limpeza dental. Com certeza. Você já falou quais são os tipos de limpeza de dente, e agora eu quero saber o que seria esse clareamento. O clareamento é o mesmo que o embranquecimento dos dentes? O clareamento dental, como eu falei ainda há pouco, ele visa restabelecer aquela coloração original do seu dente. Então, com o passar do tempo, o dente, devido ao próprio uso do dente, né, nós vamos ter um desgaste natural do dente, o escurecimento do dente. Aquelas pessoas que consomem muito café, aquelas pessoas que consomem muitos alimentos que têm uma coloração mais exagerada, faz com que os dentes eles fiquem mais escurecidos do que em outros casos. Então, o clareamento ele promove a limpeza dos dentes de dentro para fora, fazendo com que o dente, através das substâncias que são utilizadas, que são os peróxidos, aí tem alguns tipos que nós utilizamos, eles promovem uma limpeza desses dentes, deixando eles mais claros. A gente vai obter os casos que nós chamamos de individualizado. Cada paciente ele é analisado através de fotografias, vídeos, para que nós possamos individualizar o caso. E, por exemplo, um paciente ele não vai ser igual ao outro. Então, um paciente que tem a pele mais clara e outro que tem a pele mais escura, digamos assim, ele vai ter um efeito diferenciado, porque vai haver aquele contraste entre a pele dele e os dentes dele. Então, o interessante é que sejam individualizados os casos para que nós possamos obter um resultado de excelência. Com certeza. Então, doutor Leandro, e quais são os tipos de clareamento? Anderson, existem alguns tipos de clareamento. Dentre eles nós temos o clareamento caseiro e o clareamento a laser. Nós trouxemos aqui até o nosso aparelho, né, no qual nós realizamos aqui o clareamento com a utilização de vários LEDs e intensificado com a utilização do laser, e para que obtenhamos um resultado. Mas como nós falamos ainda há pouco, cada paciente ele requer um cuidado especial, porque qual é a vantagem do laser, né? No caso desse laser que nós utilizamos aqui na nossa clínica, é que ele pode fazer o tratamento em uma sessão única. Aquela paciente que de repente vai casar, né? Ou então chega aí épocas festivas, como o próprio carnaval, né? A pessoa quer estar com o dente claro, esse aparelho ele consegue fazer o clareamento em sessão única. Em contrapartida, o efeito ele dura um pouco menos do que o clareamento caseiro. O clareamento caseiro ele já vai ter que ser feito em 2 até 3 semanas, no qual nós confeccionamos uma moldeira individualizada para o paciente utilizar como material em casa, e vai haver um período de 2, no máximo 3 semanas que ele vai utilizar. Agora, tem que ser avaliado, porque se um paciente, por exemplo, ele apresenta uma mancha devido ao uso de algum medicamento, aquele paciente ele já vai ter mais indicação de fazer somente clareamento caseiro. O clareamento a laser não vai resolver o caso dele,
porque ele vai ter que fazer um tratamento aí de meses, não semanas. Então, o que eu volto a ressaltar, há necessidade de uma avaliação criteriosa com um profissional específico para que você possa fazer seu clareamento. Porque existem problemas também com a questão da sensibilidade, Anderson, que o paciente apresenta. E como você bem sabe, o paciente para fazer o clareamento não é assim, eu cheguei e vou fazer o clareamento. Tem que haver todo um preparo, uma avaliação, não só da cavidade oral, porque o material que nós utilizamos é um ácido, o próprio nome está falando um ácido. E se o paciente tiver algum comprometimento, como uma gastrite, tomar alguma outra medicação, pode comprometer aquele ácido da saúde geral dele. Então, eu gosto sempre de falar, você sabe que é até um mantra, né? O procedimento ele pode parecer simples, mas nunca será banal. Eu queria também até falar sobre algumas coisas que prometem clarear os dentes, alguns cremes dentais, alguns chiclete, tem aplicativo de celular que promete clarear os dentes e tem também um bicarbonato, que eu também assisti muitos vídeos no YouTube e muitas pessoas ensinando bicarbonato para clarear os dentes. Estraga o dente, na verdade, é que se ele não for feito com um profissional adequado, ele pode, além de estragar o dente, comprometer até a vida do paciente. Nós temos digamos assim, um problema chamado de choque anafilático, que ele é uma reação alérgica intensa que pode levar o paciente à morte em questão de minutos e que ela pode ser, às vezes a gente já teve casos na literatura, devido ao agente clareador. Tocou ali no lábio do paciente, ele começou a ter um inchaço, um edema exagerado, que chegou a comprometer a glote dele, que chama de edema de glote, que até levou a óbito. Então, esses materiais que são utilizados no clareamento, é um ácido, como eu falei, tem o peróxido de hidrogênio, peróxido de carbamida, ele tem que ser usado com um profissional adequado e com equipamentos adequados. Como eu falei há pouco, nós trabalhamos aqui com esse laser, que é um laser de última geração, no qual, além de fazer o clareamento, ele tem também outras ponteiras aqui com outras indicações, até cirúrgicas, mas que tem que ter todo Eu mesmo, para poder utilizar esse equipamento, eu tive que fazer um treinamento, apesar de toda a minha capacitação profissional. Então não é uma coisa simples. Esses chicletes, falando um pouco de chiclete creme dental, na verdade eles maqueiam, Anderson, eles têm uma substância, e quando você faz a escovação, então está mascando o chiclete, essa substância, quando você sorri, reflete a luz e dá aquele aspecto de estar branco. Ou então ele não limpa o dente, porque como eu falei ainda há pouco, o clareamento ele é uma limpeza de dente. Ele não promove realmente o clareamento, é um falso clareamento. Esses outros aplicativos também não têm eficácia e pode até comprometer a estrutura do esmalte do dente. E você utilizar o material em casa, comprar na farmácia ou na internet, felizmente ou infelizmente a gente sabe que hoje se encontra tudo na internet, né? Então, você comprar através de sites aí e utilizar em casa não é recomendável, porque como eu falei ainda há pouco, você tem um problema de gastrite, tem um problema que você tem que utilizar uma medicação aí que a gente fala que afina o sangue, você pode ter até uma hemorragia gástrica em função daquele ácido que você pode estar ingerindo, porque como eu falei, em relação ao clareamento caseiro, que nós utilizamos uma moldeira, essa moldeira ela é personalizada, não é uma qualquer moldeira. O paciente tem que vir, a gente faz toda uma avaliação, faz uma moldagem específica para aquele paciente poder utilizar e a gente dá as orientações. O paciente às vezes apresenta sensibilidade, a gente faz a utilização de agentes dessensibilizantes, o próprio fluxo que a gente dá a orientação para o paciente utilizar para diminuir a sensibilidade ou controlar. Então, Anderson, esses agentes como chiclete, creme dentais, o bicarbonato que você falou, interessante, porque ele promove uma abrasão, um desgaste do dente muito intenso. E que se você usar para promover o clareamento em casa, botar na escova, como a gente viu aí que você falou em relação aos vídeos, para utilizar nos dentes, de forma, digamos assim, sem um profissional tá orientando sobre isso, você vai estar promovendo o desgaste excessivo dos seus dentes, do seu esmalte do dente, e não vai ter como voltar atrás. Aí você vai ter que fazer outro procedimento, que é a lente de contato, né, para poder restabelecer o seu sorriso. Sim. Então, já eu posso então afirmar, doutor Leandro, que o clareamento, sem a orientação adequada do profissional, ele enfraquece os dentes? Com certeza, Anderson. Você está correto em fazer essa afirmação.
porque se não tiver um profissional específico para lhe orientar, falei o ácido, né? Que é um ácido. Dentro da própria odontologia, existem vários ácidos que nós trabalhamos. Ácido para fazer clareamento, ácido para fazer restauração, ácido para poder fazer a instalação da lente de contato. Até abrindo parênteses para a questão da restauração, quando você vai fazer o clareamento, você tem que ter toda uma avaliação, porque não é só chegar e fazer o clareamento, tem que fazer todo um preparo da boca do paciente para receber aquele clareamento, que a gente chama de adequação do meio bucal, fazer limpeza, fazer restauração, trocar as restaurações, porque quando você faz o clareamento, Anderson, você sabe que o clareamento, ele não clareia a restauração, não clareia implante. Então você tem que trocar esses, digamos assim, esses materiais para que você possa fazer clareamento. Tem a questão de você fazer uma avaliação completa, não só da cavidade bucal. Hoje a gente sabe que é o cirurgião dentista, a odontologia e a cirurgia bucomaxilofacial, ela não está focada somente na boca do paciente. Nós trabalhamos com toda a face do paciente e o restante do corpo também, avaliando através de anamneses, né, que são questionários, conversando com o paciente, às vezes conversando até com a família do paciente, para que você chegue num diagnóstico completo e possa fazer um exame e um tratamento personalizado, específico para aquele paciente. Então, se o paciente, Anderson, tiver um implante na região anterior, principalmente, ou tiver restaurações extensas, né? Ou tem aquele dente que fez canal e às vezes escureceu, que pode acontecer também, você tem que avaliar, tem que trocar essas restaurações antes, ou então trocar a coroa do implante, para que você possa fazer o clareamento. Na verdade, tem que trocar depois, porque o clareamento ele só vai clarear os dentes permanentes, a dentição natural. Esses dentes artificiais, restauração, implante, ele não clareia. Então a gente faz toda a preparação, adequação, limpeza antes, né? Ver se o paciente tem necessidade de tomar alguma medicação. E após isso, Anderson, a gente faz o clareamento. Depois do clareamento, a gente vai avaliar como é que vai a coloração final, a cor final. Mas a cor, Anderson, nem você ressaltou, não a cor do dente do Cristiano Ronaldo, né? Mas a cor para aquele paciente que, com o clareamento, a gente tem a capacidade de ir avaliando esse procedimento aos poucos e ver qual a coloração, porque a gente fala de matiz, que é, digamos assim, o que reflete o interior da cor do dente do paciente. Então a gente tem que deixar específico para cada paciente. A sua cor do seu dente é diferente da minha. Você passou por um processo diferente dos meus em relação à alimentação, né, em relação a hábitos, né? Isso leva a desgaste, escurecimento diferenciado. Então não tem como alcançar um resultado para mim igual alcançar para você. Tem que ser individualizado, porque se eu exagerar, eu posso estar comprometendo a saúde dentária do paciente até a saúde geral, porque, volto a ressaltar, são utilizados ácidos para esse procedimento. Qual a idade que o paciente pode, digamos, fazer? 16 a partir de 18 anos, né? Fica mais indicado. Até 60 anos, às vezes a gente tem que avaliar. O paciente idoso, Anderson, você não pode fazer um clareamento de qualquer forma, porque houve muito desgaste dentário dele. E a estrutura do dente, ela se divide em esmalte, dentina e a polpa do dente. Se você for fazer um clareamento nesse paciente que já teve um grande desgaste de dente, você vai promover uma acessibilidade assim controlada, não tem como controlar. Aí já tem que fazer outro tratamento, que são as lentes de contato. E doutor Leandro, o que leva os dentes a ficarem mais amarelados? A gente sabe, eu quando era mais novo, que não faz muito tempo, né? Agora que tenho 18 anos, eu lembro que meus dentes os dentes de leite eram sempre mais claros, e quando os permanentes iam nascendo eu já podia ver a diferença da coloração dos dentes, da pigmentação. Eu queria saber o que leva esses dentes a ficarem mais amarelados, doutor Leandro. Se é, como você já falou, café, Coca-Cola, todas essas coisas, alimentos com pigmentação mais vibrante. Esses alimentos contribuem para o escurecimento dos dentes. Cafézinho que nem eu gosto, né? Tomar sempre até um café gelado, que eu gosto muito. E comer alimentos que tem uma coloração mais forte, né? Mais forte. Tudo isso é um paciente fumante, que falar em contraindicação, né? O paciente fumante ele tem algumas contraindicações em relação ao procedimento.
vão fazer com que seu dente escureça mais rápido, né? Não é pelo fato de você tá jovem, mas praticamente na minha mesma idade, né? Os seus dentes vão estar tão diferentes dos meus. Tudo é questão de hábito. Se você não tiver hábitos saudáveis e está fazendo com que você esteja sempre com alimentos, tanto sólidos como líquidos, que promovam o escurecimento dos seus dentes, eles vão certamente ficar mais escuros com mais rapidez em relação a outros pacientes. Então, Roberto, após a realização do clareamento, existe alguma restrição? O paciente tem que seguir alguma dieta após a realização? Tem que seguir uma dieta bem restrita, Anderson. Porque quando você faz clareamento, como eu falei há pouco, com a utilização dos ácidos, né? Tanto faz um clareamento caseiro, como um clareamento com esse laser que nós temos aqui, né? Que é um laser, digamos assim, excepcional para obter o resultado de uma seção única do clareamento. Ele vai promover a abertura dos canais ali que existem no esmalte e na dentina do dente, que eu falei, promove uma limpeza de dentro para fora. Então o dente vai ficar mais suscetível a receber qualquer pigmentação. Então, se durante o procedimento, após o procedimento, você tomar uma Coca-Cola, um café, comer uma beterraba, tomate, qualquer coisa que tenha uma coloração mais forte, o seu dente ele vai manchar com muito mais facilidade e vai atrapalhar no tratamento. Então tem toda uma dieta específica para os pacientes que, tanto com o clareamento a laser, né, quanto quando faz o clareamento caseiro. A gente tem que seguir essa dieta, te dar toda a orientação para que possamos alcançar o resultado excelente para aquele paciente que realiza o clareamento. Só um detalhe mais que eu gostaria de acrescentar, se você me permite, claro, em relação ao tempo. Muitos pacientes perguntam sempre, né, quanto tempo vai durar, doutor Leandro, esse clareamento caseiro, a laser? O clareamento a laser quanto caseiro, ele tem um tempo aí em torno de 2 anos. Mas se você não seguir uma dieta adequada, você vai ter que repetir com prazo de 6 meses. Agora, se você utilizar depois do tratamento, né, mudar os seus hábitos, como eu falei, o hábito é importantíssimo na vida do paciente como um todo, tanto pessoal como profissional, né? Os bons hábitos eles geram grandes ações. Então, se o paciente tem hábitos saudáveis, né, evitar, porque tem paciente que quer abrir cerveja no dente, né? Você sabe disso. Aí não dura. Você em 6 meses vai ter que estar repetindo, mas aí, em média se seguir todas as nossas orientações, claro, tem um período de 2 anos de duração.